honra recebê-lo aqui. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Prazer mesmo, viu? Prazer é meu. E muito obrigada por estar aqui junto com a gente. Obrigado eu. Pode sentar. Dá licença. Fique à vontade, não é? Doutor Maurício que tem uma agenda aí conturbada, não é? Mas consegue sempre, não é? A nosso pedido, dar um jeitinho de vir aqui, trazer informações. Eu acho que isso é muito interessante para a gente poder conhecer melhor aquilo que a gente leva para nossa casa, no nosso dia a dia, para a gente melhorar a nossa autoestima, para a gente saber como lidar, não é, com as pessoas que estão ao nosso redor em relação à saúde, em relação ao todo, não é? A última entrevista do doutor rendeu aí muito papo, não é? Muito papo, e hoje também vai render. Agora, essa história de andropausa, doutor Maurício, existe andropausa? Pois é, Fabiana. Veja bem, nós estamos no Novembro Azul, né? Que atualmente o foco é o exame de próstata. Mas eu acho que a andropausa, ela é até importante, igual ou mais. Por quê? A andropausa existe. Em todas as pausas que nós temos no nosso viver, vamos dizer, de que nós nascemos até a nossa morte, nós temos várias pausas que dizem. Então nós temos a adrenopausa, que é a diminuição das formações hormonais das nossas adrenais, tireoidopausa e por aí vai. Aí tem a menopausa, que é da mulher, e a andropausa. Só que hoje, a andropausa, nós não usamos mais essa linguagem andropausa. Por quê? Porque na menopausa, a mulher tem uma diminuição tão grande, drástica, dos seus hormônios naquele período, e ela para de ovular. Então, a mulher tem uma pausa da sua procriação, ok? Já a andropausa, não. Então, nós chamamos de hipogonadismo masculino, e o mais recente é DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Porque o homem, ele vai tendo a sua queda hormonal a partir dos seus 30 anos, nós vamos conversar muito sobre isso, e não tem a perda da fertilidade, ele não tem a perda da procriação. Como então, mulher não existe tem. uma pausa. Então, hoje, nós chamamos de hipogonadismo, que é essa diminuição. E os dados são muito, muito sérios. Porque o homem, hoje nós vivemos num mundo em que, só para você ter uma ideia, os nossos nutrientes que nós nos alimentamos, de 30 anos para cá, nós temos 50% só dos nutrientes que tinham há 50 anos atrás. Nós vivemos num mundo de eletromagnetismo, de estresse, né? São muitas... Então, nosso sistema hoje moderno de vida contribui para cada vez mais cedo essa queda hormonal acontecer. Isso prejudica o homem. Então, a andropausa, eu vou falar andropausa porque é o nome, né, assim, mais popular. Popularmente Exatamente. conhecido, exatamente. Então, para nós entendermos toda essa dinâmica da andropausa, eu vou ter que entrar um pouquinho de como é feito, como é produzido esses hormônios no testículo do homem e o que interfere, e nós vamos acabar com alguns tabus, porque nós vamos falar sobre o câncer de próstata, o hormônio. Vamos entrar também um pouquinho da mulher, que a mulher tem muito essa questão, né? Eu vou tomar o hormônio, eu vou ter câncer, homem, eu não posso tomar o hormônio. Isso já caiu faz muito tempo. Que é a questão da reposição. Da reposição hormonal. O que nós vamos falar é sobre a modulação hormonal bioidêntica, que é uma outra coisa, é uma outra conversa, entendeu? Então, essa questão da andropausa existe, tem tratamento, e o que eu quero deixar do início? Essa questão do homem ou a mulher, nós como seres humanos, nos conformarmos que, é da idade, isso, é a idade, e nós estamos deixando de tratar esses homens e essas mulheres para ter uma vida saudável, uma vida, que eu digo assim, envelhecimento saudável. Com qualidade. Com qualidade. Envelhecer, eu não vou falar nada sobre anti-envelhecimento, isso nós não vamos brecar. Todo mundo vai. Isso é uma coisa inerente a nosso, desde que nós nascemos já sabemos que vamos envelhecer e morrer. Mas nós podemos envelhecer com os hormônios nossos, a nossa orquestra, né, hormonal, como a gente tinha 30 anos. Por que não? Então, o que acontece hoje, que o homem, nós vamos falar sobre os sintomas da andropausa, que é muito leve. O sintoma, por exemplo, sexual, que nós temos uma ideia que a andropausa e a testosterona é um hormônio sexual. Ele é
também um hormônio sexual. Ele tem mais de 200 funções. Quando começa o homem a ter queda da sua libido, a queda da ereção, isso já é um fator quase que do fim da andropausa, vamos dizer, para você entender. Então, nós temos muita coisa antes para fazer. Alguns sintomas sutis que muitos homens, a partir dos 30 anos, podem sentir, não é? E não sabem que tem questão, não é? A questão hormonal está ligada. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Maurício. Aproveita que nós estamos aqui, não é, com o nosso convidado. Liga para participar se você tiver alguma dúvida. 3404-5655 é o nosso telefone. Participe somente pelo nosso telefone para você tirar as suas dúvidas em relação à andropausa. Olha, aparecendo aí o contato no rodapé do seu televisor. Doutor, já volto, rapidinho, tá? Obrigada mais uma vez pelo carinho. E você de casa, atenção, porque a dica neste momento é para você que está construindo, está reformando, está decorando. Solução inteligente aqui em Limeira é com a Nova Brico. Gente, solução inteligente em hidráulica, elétrica, iluminação, louças, metais, aquecedores a gás, pinturas e ferramentas. A Nova Brico tem um novo conceito no fornecimento de produtos para construção civil. A equipe de atendimento, na verdade, oferece a você uma consultoria. Você pode ligar no 3792-9297 ou então, se preferir, solicite o seu orçamento sem compromisso pelo e-mail vendas@novabrico.com.br. Lá na loja você encontra marcas consagradas como Comeco aquecedores a gás, Crona tubos e conexões para água fria, Top Fusion tubos e conexões para água quente, Tigre acessórios para pintura, Perflex com torneiras, misturadores, metais, tintas Luxcolor, luminárias LED Kian, jacuzzi com spa, hidromassagem e bacia sanitária, Deca louças e metais, Docol metais, Paceta, ferramentas com enxadas, pás, marretas, martelos, enfim, uma infinidade de produtos para deixar a sua obra, a sua reforma do jeito que você sempre sonhou. Informe-se também sobre o Clube de Vantagens, prêmios pela sua fidelidade à Nova Brico. Mas é claro, cliente Nova Brico só sai ganhando porque tem muitas promoções especiais também esperando por você. E é disso que a gente vai falar agora, não é, Vanderlei? Com certeza, hein? Tudo bem, querido? Boa tarde, como vai você? Melhor Tudo bem? agora com você aqui. Obrigada pelo carinho por estar aqui junto com a gente. Com certeza. E a equipe da Nova Brico esperando por você para te direcionar naquilo que você tem dúvida em relação à sua obra, à sua reforma. Agora, para o fim do ano, quer deixar a casa em ordem? É na Nova Brico e com muitas promoções. Muitas promoções. Hoje nós temos consultoria também especializada para você. Vamos lá para um banho? Esse é o Banho melhor de que tem. acordo, tá? Não é aquela ducha qualquer não, gente. Essa aqui é a ducha eletrônica Optima T8, 110, 220 volts. Hidra pra você. Olha só que linda. E o preço é incrível. Quanto, seu Vanderlei? R$ 89,90. É só isso mesmo, De gente. 139 para R$ 89,90. Não tá errado, não. R$ 89,90. Quer, não é, ter a sua conta de energia elétrica sem susto? Sem susto, não tem Então, dúvida. invista nas lâmpadas LED. Lá na Nova Brico tem uma seção completa com vários modelos. Aqui, inclusive, a gente tem essa daqui, que é a Basic, não é? 9 watts da Kian. Ou então, A tubular. a tubular também de 9 watts da Kian. Não tem é? dúvida. Só muda o modelo, a amperagem é a mesma e o preço também, R$ 27,90 cada. Essa é barata. Investimento Além para do não barato. assustar com a conta de energia. Não, além do barato, você vai ver o final do mês, Tá né? bom? Temos aqui pra você também, olha, o esmalte Premium Plus base água da Luxcolor. Você vai pagar R$ 59,90 e vai levar de presente o rolinho de 90 milímetros da Tigre pra você. Tá vai bom? correndo que esse aqui já está no fim. Tá no fim o estoque, tá? Vai Isso ficar, aí vai foi, ficar olha, assim, depois vai muito- falar que a gente não Foi avisou. muito procurado. Não é? Cabo elétrico, metal cap 2,5 milímetros, rolo de 100 metros por R$ 59,90. E agora, quer brincar de Masterchef? Não tem Essa é dúvida. a hora. Essa é a hora. Monocomando Perflex Kitchen da Masterchef pra você. Gente, falta só falar.
viu? Essa é a 4 parcelinhas de 465, passa na Nova Brico, conversa com os consultores, eles vão fazer a demonstração, mostrar como é que tudo funciona, como é que tem que ser instalado. Com certeza. Te dão toda essa parte dessa assessoria para você. O endereço aí na sua tela, Nova Brico, Avenida Laranjeiras 220, na Vila Queiroz, aqui em Limeira, com estacionamento próprio em frente ao Limeira Clube. Telefone 3792-9297 e logo, loja Nós nova. vamos ter loja nova com um amplo estacionamento maior do que Pois tem, é, né? verdade. É lá na Covabra Hall, né? Então a gente está aí preparando a loja, deixando ela muito mais bonita do que é. Para receber você Não aí de tem casa, dúvida. que merece todo esse carinho. Onde vai encontrar toda a qualidade da Nova Brico. Muito bem, obrigada, seu Vanderlei. Você também. Bom fim de Beijo semana, grande, tudo bom fim de semana e um beijo grande a toda a equipe da Nova Brico. Parabéns Deus pelo quiser. trabalho, viu? Muito obrigado. E você aí de casa, continue junto com a gente. Nosso bate-papo de hoje com o Dr. Maurício Freire, ele que é homeopata, é urologista, profissional da cura reconectiva, logo nutrólogo. Voltará ao nosso programa para falar das novidades dessa nova especialidade. Hoje falando com a gente sobre andropausa. Ele já explicou, não é? Um pouquinho, deu a introdução aqui do nosso tema. E a gente deixou no ar os sintomas. Sim. Que tem alguns sintomas mais sutis que os homens, a partir dos 30 anos de idade, já podem começar a sentir. É isso, Sim. doutor? Olha, a coisa é um pouco mais séria. Por quê? A estimativa é que a partir dos 30 anos nós temos uma queda de 15% do nosso hormônio testosterona a cada década. Então, quer dizer, um indivíduo com 50 anos, ele tem em torno de 70% dos hormônios que tinha quando jovem. Quando ele chega entre 60 e 70, ele tem só 40%. Então, a queda é muito grande. Drástica, Só né? que, como eu te falei, existem alguns motivos que isso vai mais ou menos. Por isso que alguns homens têm os sintomas mais cedo e outros mais tarde. Então tem hereditariedade, como eu falei, o nosso estilo de vida, as nossas poluições ambientais hoje, que é muito sério. Então veja bem, Fabiana, eu vou tentar resumir ao máximo para a gente entender os sintomas, que nós achamos que é só sintoma sexual e não é. Só para você ter uma ideia, a testosterona, nós temos vários receptores em todos os órgãos do nosso organismo. Então, sabe qual é o órgão que mais tem receptor para testosterona? É o coração. Sério? Então, o coração é o órgão que mais tem receptor para testosterona. O segundo órgão é o cérebro. E o terceiro órgão, mais assim de receptor, é o pâncreas. Olha que coisa interessante. Então, quando nós vamos tendo a nossa diminuição da testosterona, eu vou depois rapidinho falar como que isso é formado, nós temos uma coisa mais séria conforme o nosso envelhecimento, que através de uma enzima que nós chamamos aromatase, ela transforma essa pouca testosterona com a idade em estradiol. São estrógenos, que é o hormônio feminino. Isso é um outro tabu que eu quero deixar aqui. O homem e a mulher, eles têm exatamente os mesmos hormônios, só que em quantidades diferentes. Então, quando eu peço um exame de hormônio para uma mulher e peço testosterona, tem muitos ainda que desconhecem uma coisa que deveria conhecer, que a mulher tem necessidade, assim como o homem tem também que medir o seu estradiol e também a sua progesterona. Olha que coisa interessante. Então, nós temos um problema grave nisso. Nessa enzima que ela vai aumentando conforme o envelhecimento e vai transformando, nós temos um problema que o estradiol, ele é proliferativo. O que quer dizer isso? Ele é cancerígeno. Ele é um problema muito sério. Então, hoje o que nós sabemos é que essa enzima, em alto nível, já um pouco de testosterona que a gente vai perdendo durante a nossa vida, transformando em estradiol. Olha que coisa interessante. Hoje nós sabemos que o câncer de próstata, por exemplo, ele não é porque o hormônio testosterona está sendo elevado no tratamento com o hormônio, que existe esse tabu, ou nem a queda, não. É a predominância do estrogênio, que é o estradiol, sobre a testosterona. Ele que dá câncer de mama, ele que dá ginecomastia. Hoje nós temos garotos formando mamas. Você sabe por quê? Olha que coisa interessante. Pois eu volto na testosterona. Nós temos hoje o que nós chamamos de xenoestrógenos. O que é xenoestrógeno? O xeno é o que vem de fora. Estrógeno é o hormônio. Então ele vem de fora, que não é fabricado pelo nosso corpo. Ele é
captado e ele vai no receptor e funciona como se fosse hormônio. Hoje, por exemplo, é muito controverso, isso dá uma entrevista inteira, mas, por exemplo, protetor solar. Hoje nós temos muitas pessoas, principalmente as mulheres, usando muito protetor solar, sem necessidade, que não fica no sol 24 horas. E esse é o maior produtor de xenoestrógeno. Daí a mulher começa a engordar e ela não sabe o porquê. Faz dieta, faz isso, faz aquilo, não emagrece. Primeira coisa que eu pergunto para ela, essa semana mesmo, você usa protetor? Sim, todos os dias. Eu falo, mas para quê? Aí ela conta e eu convenço que ela começou a engordar depois que começou a usar. Gente, que informação interessante. Outra coisa, a famosa gordura localizada, o obeso. Abdominal. Hoje a gordura é considerada uma doença inflamatória e ela é um grande produtor de estrogênio. Então o indivíduo, ele tem a baixa da testosterona, ele tem o aumento da estradiol, olha como que é a consequência. Forma a gordura localizada e fica produzindo estrogênio. Isso no homem é terrível, né? Então aquela barriga do homem é um produtor de estrógeno. Tem mais chance de câncer de próstata. Você quer ver uma outra coisa interessante do xenoestrógeno? Além dos alimentos, que tem muito hormônio, as carnes, o leite, uma coisa interessante, o cafezinho. Tem homens que tomam o cafezinho quente várias vezes ao dia naquele copinho fino de plástico. Essa reação da temperatura quente com esse plástico fino é um grande produtor de xenoestrógeno. Então vai vendo como é que a gente está hoje. Olha só, as gente, águas, onde é que a gente vai parar? Água de galão. Quanto mais longe a água de galão, a gente tem que procurar comprar uma água perto da nossa região. Por quê? Nós não sabemos o transporte. O armazenamento, aqui vai uma dica para as pessoas que comercializam a água de galão, que hoje quase todo mundo tem, mas se ele ficar no sol, essa reação também forma xenoestrógeno. E por aí vai. Outra coisa é o leite de soja para homem. O leite de soja ele é riquíssimo em isoflavona, isso produz estrógeno. Então são dicas que eu estou dando. Por quê? Porque nós já vamos tendo essa diminuição da testosterona e aumento do estrógeno. Provoca câncer, provoca todos os sintomas que eu vou falar agora. Então, para você ter uma ideia, quando a gente está na fase já quase muito avançada da andropausa, entre aspas, né? É sinal do quê? O homem ele já começa a cair a parte energética dele sexual. Então ele perde o interesse sexual, a libido cai demais. A mulher também, e a mulher tem a mesma coisa. Não vou falar da mulher hoje, mas é a mesma coisa. Ele tem a perda da libido, ele começa a ter ejaculação precoce, diminuição da ejaculação, a queda da ereção. Ele chega a falar, doutor, a minha ereção já não é a mesma, eu não sustento. E não precisa ser velho, não. Nós estamos pegando muitos jovens. São sintomas. Aí o que é feito, Fabiana? Dá os medicamentos paliativos. Olha, toma isso, Viagra, toma aquilo. Mas não está tratando a causa, que é a parte hormonal. Então essa é a parte sexual do homem. Mas tem a outra. Por exemplo, o acúmulo das gorduras, queda de pelos. Começa a ter queda de pelos pelo corpo, queda de cabelo. O humor, alteração do humor muito significativa, irritabilidade, depressão. E uma coisa que eu considero muito, muito sério, é que o homem começa a perder o prazer da vida. Aquele cara que fala assim para você, olha, eu não tenho mais vontade, meu trabalho já não... Eu quero vender tudo, eu quero deixar... Por quê? Ele está com a testosterona baixa. Quando nós fazemos a modulação, não a reposição, eu vou falar a diferença disso, nós modulamos não só o hormônio sexual, mas todos os hormônios, é a modulação. Mas quando nós modulamos isso, o homem volta à vida. Isso já é o tratamento. Já é o tratamento. Ele volta à vida. Então, ele não precisa sofrer com isso. Então, sintoma cardíaco. Olha, isso que eu estou falando é tudo documentado, é tudo trabalho indexado. A gente pode até dar referência para quem quiser. Olha que estudo, isso tem estudos feitos. O homem que perde a ereção matutina, porque o natural dele, a testosterona, entre 6 e 7 horas, que dá o pico do ciclo circadiano, 6, 7 horas da manhã, ele tem uma ereção noturna natural. O homem que não tem a ereção matutina, ele tem muito mais chance de infarto do agudo do miocárdio,
de mortes Morte súbita. de coração. Isso tem trabalhos demonstrando, entendeu? Então é muito sério isso, porque o nosso coração é o maior receptor de testosterona que o doutor já do tinha cérebro falado. que eu te falei. O homem começa a ter todos esses distúrbios, aí eles ficam tomando remédio para isso, para aquilo, para aquele outro, e a Paliativo. causa não é essa. E muitos colegas médicos não conhecem isso que eu estou falando. Isso que é o mais grave. Pra mim, novidades totais. Não é? Eu Agora- acho que pra muita gente tá acompanhando também. Tá todo mundo de orelha em pé. Não vou passar mais Exato. protetor. Calma, gente. Não vamos ser, não é? Drásticos. Senão os dermatologistas vão xingar a gente também. Não é assim. Mas aquela pessoa que se expõe demais ao sol, no sol ruim, tem que usar protetor solar. Agora vai ficar. A gente aqui com esse monte de luz tem que usar protetor solar. Então, Agora, não tem, não tem. Então, Isso é agora. um outro assunto que eu posso, um dia a gente pode marcar para a gente tirar todos esses tabus, E tá? tem muita, Que você sabe tem que muita eu- controvérsia, Muita. não é? Você sabe que eu trabalho com a vitamina D, Sim, então eu sei eu tudo faço, sobre o então sol, tomo. sobre a vitamina Aham. D. Não é bem assim. Essa luz, a proteção que nós temos do UVA e UVB, esses protetores solares, Fabiana, de fator 50, fator 100, fator... Você não tem necessidade disso. Primeiro que esse tipo de luz, ele envelhece, mas não dá câncer. Para você ter uma Isso é ideia, ótimo, né? o câncer... Graças a Deus. Eu acho que passar protetor solar todos os dias para trabalhar sem tomar sol, a gente paga um preço muito alto. Com essa questão dos xenoestrógenos que eu estou te falando. Exatamente. O preço é muito alto. Agora, você vai numa praia, toma sua meia hora de sol para fazer aquela vitamina D e depois protetor. Você está exposta ao sol. O melanoma, que é o câncer mais grave que existe de pele, só para você ter uma ideia, eu vou fugir um pouquinho, depois eu volto. Ele só dá em local que é onde não toma sol no corpo. Os locais que aparecem os melanomas Onde são tá com encobertos. E existe vários trabalhos demonstrando, isso eu posso mostrar para quem quiser, que quanto mais afastado do nosso linha do Equador, a chance e o índice de câncer de pele é muito maior de quem está na linha do Equador que tem o sol. Então não é bem assim, tá? A gente pode conversar, deixa depois, mais para frente. Temos muitos assuntos para abordar, não é? Agora- Eu vou dar só uma pausinha, a gente vai voltar falando dessa modulagem, então. Posso só falar uma Claro, coisa fique à importante? vontade. Que entre toda essa sintomatologia que o homem, aí que é muito grave, que a mulher ela tem a queda, o homem é sutil, ele só vai procurar o médico quando já está com a ereção ou a parte sexual. Mas tem uma coisa muito importante que eu falei do pâncreas. Isso para os meus colegas que não conhecem. Tem muito diabético que não consegue controlar sua diabetes porque está com a testosterona muito baixa. Quando você faz a modulação ou você faz a reposição, você consegue ter um controle muito satisfatório da diabetes. Então tem muitos homens que estão formando xenoestrógeno, que estão fazendo tudo isso que eu estou te falando. Sem tá? saber. Sem saber. Sem saber. E estão tomando medicamentos paliativos e não para causa. Sim, Não é? sim. Daqui a pouco a gente volta para o papo de hoje com o nosso convidado, o Dr. Maurício Freire. Ele que é homeopata, urologista e profissional da cura reconectiva, logo nutrólogo também, não é? Falando com a gente sobre andropausa, nos dando dados, não é? Informações realmente, não é, fantásticas para a gente poder se munir, não é? E ter como nos prevenir. Eu acho que essa é a forma melhor, não é, doutor, da gente Sim. falar. Agora, essa questão de tratamento, não é? Essa modulação que o doutor disse Tá. do hormônio, como é que funciona isso? Então, hoje o dado que nós temos é americano, tá, Fabiana? Que nos Estados Unidos, em torno de 5% só dos homens estão sendo tratados com queda da testosterona. No Brasil, nós achamos que é muito menos. Então, tem que ser tratado como você falou. A partir dos 40 anos, já começar a fazer o preventivo, que é a modulação que nós dizemos. Não é com só a testosterona, não é isso. Como eu te falei, nós temos aquela enzima aromatase, que com o envelhecimento ela vai aumentando e vai transformando a nossa testosterona em estradiol. Mas nós temos uma outra coisa, que é o SHBG, que é uma proteína que carrega a testosterona para as células. Só que ela tem um grande problema. Quando ela se agarra à testosterona, ela não solta mais. Então nós temos um problema muito sério. Quando a gente vai fazer o tratamento, os hormônios que nós pedimos no sangue, ele não é real do hormônio que está circulante livre, que é o funcional. Então, o que nós temos hoje de muito moderno, em Limeira eu consegui o laboratório que vai fazer para nós, é examinar saliva.
Esse exame na saliva é muito menos estressante, é um exame muito mais fidedigno, que ele vai me dar exatamente a quantidade de testosterona, estradiol, progesterona, que são os mais comuns e outros. E o SHBG, insulina, glicose, a tireoide, que nós fazemos o mapeamento também, porque tem muito hipotireoidismo subclínico que está sendo pouco tratado e aumentando muito o colesterol. Eu vou falar rapidamente isso, porque a gente precisa falar disso. Então, o nosso tratamento não é só ir lá e dar o hormônio, ok? Então, hoje, o que nós temos que fazer é dar o hormônio e modular a orquestra, afinar os instrumentos. Então, entra a tireoide, entra o cortisol, entra também as outras, vamos dizer assim, desculpa, fugiu o nome, é o inibidor da aromatase. Se você fizer a modulação e não dar o inibidor da aromatase, não vai adiantar, ele vai continuar transformando a nossa testosterona, tá? Então hoje eu digo para você, o que é a modulação hormonal bioidêntica? Porque até então nós só tínhamos esses hormônios, testosterona, na mulher progesterona, estradiol, de fabricação em laboratório, que não é idêntico ao nosso organismo. Então, os nossos receptores, eles não identificam aquilo como próprio do organismo. Os hormônios bioidênticos, que são manipulados, não é feito em laboratório, porque ele é idêntico, ele é uma coisa, o que a natureza produz, o laboratório não pode fabricar, não pode patentear. Então, eles mudam radicais, aí que entra o problema, quando vai metabolizar no fígado, aí dá todos os metabólitos indesejáveis, que vai dar efeito colateral, tudo mais. E o bioidêntico, eles são exatamente idênticos, por isso chama idêntico, igual a sua estrutura molecular com os nossos hormônios que nós fabricamos. Então, o organismo reconhece aquilo como chave e fechadura que a gente sempre dá, né? Perfeito. E não se usa nunca via oral, porque ele não pode ser metabolizado no fígado, ok? Então, nós usamos hoje transdérmico. São géis transdérmico que ele entra na circulação e vai diretamente nos nossos receptores. Olha que interessante. Só que para isso eu tenho que ter esse nível de hormônio perfeito nos exames. Então isso é individual. Você entende? Sim. Então não é todo mundo igual, por isso que chama modulação. Nós vamos modular, nós vamos deixar o hormônio o mais próximo possível de quando você tinha 30 anos. Aí entra uma outra questão rapidinho que eu vou te falar, é o medo do câncer. Hoje existe centenas e centenas de trabalhos. O Dr. Morgan Taylor, um cientista de Harvard, ele já fez todas as publicações, tudo que nós conhecíamos antes que o hormônio dá câncer, não é verdade hoje, ok? Podem fazer a modulação sem medo nenhum, ao contrário, o hormônio protege contra o câncer de próstata. Porque senão, Fabiana, é muito fácil a gente entender. Os garotos de 20, 25 anos, todos eles estariam com câncer de próstata. Porque tem os hormônios lá em cima. É verdade. Entende? Não é bem assim. Então já estou tirando esse medo rapidinho para os homens e as mulheres não ter medo de fazer a modulação. Ao contrário, vai se proteger. E isso são trabalhos e trabalhos que tem que ser divulgados, tem que chegar na classe médica isso, que ainda nós temos aquele tabu que hormônio é sinal de câncer. Não é. E eu posso demonstrar isso com mais tempo, hoje não dá. Outra coisa muito rápida. Quem é o substrato, a matéria-prima para todos os hormônios esteroidais sexuais? Colesterol. O colesterol é a matéria-prima, isso é muito controverso, é um outro programa que a gente fala, isso aí é uma coisa que existe uma linha que combate o colesterol, o outro que fala, não, o colesterol não é o vilão. Então, nós estamos com um problema sério. Sem colesterol, Fabiana, nós não temos hormônio. Colesterol que a gente produz. Colesterol. Colesterol não é gordura. Já começa aí. Colesterol ele é metabolizado através do carboidrato no fígado. E a sua composição química é álcool. Então, existe muitos trabalhos demonstrando o que nós estamos fazendo hoje. Nós precisamos rever isso. Porque a gente tem uma padronização dos níveis de colesterol. Agora, acontece o seguinte, nós sabemos hoje que abaixo de 170, nós precisamos tomar muito cuidado com isso,
Eu preciso alertar os meus colegas, abaixo de 170 nós não temos matéria-prima para os hormônios. Abaixo de 170, o... No sangue, nanogramas por Mas decilitro o LDL no sangue. mesmo? Não, colesterol Do total. Essa questão de LDL e HDL, fala que é o bom ou ruim, sabe por quê? O HDL, ele traz o colesterol da célula, o LDL leva. Então ficou o LDL, coitado, como o ruim, porque ele leva lá, né? Tá. Isso aí, mas é real isso. Então nós temos que tomar cuidado. Eu peço para os meus colegas manter o colesterol no nível pelo menos acima de 170, 200, 200 e pouco. Isso não vai entupir a artéria. Tá? Eu sei que tem muita gente que vai estar se contorcendo, mas isso é real porque existe muitos trabalhos. Nós precisamos conhecer outro lado. E o que nós estamos fazendo, Fabiana? O homem, barriga, formando estrógeno. Problema coração, problema sexual, hormônio baixo, colesterol, lógico, que está um pouco alto nessa pessoa, nós vamos lá e abaixamos mais ainda. Esse indivíduo, ele está sem substrato, ele perde a razão de vida, ele perde energia, ele perde tudo. Gente... Isso é muito sério para o tratamento. É muito sério. Muito sério. E esses dados que o doutor disse realmente rendem outras entrevistas. Já fica aqui o convite para o doutor voltar, que o nosso tempo está esgotadíssimo. Okay. Mas eu posso deixar seu site? Pode, lógico. O doutor escreve também maravilhosamente vários artigos, vive postando no Face também, no Facebook, nas redes sociais. Posta vídeos, não é? Que ele assiste, acha interessante, divulga. Eu acho ótimo para tornar de conhecimento público para mais pessoas, não é? Quanto mais gente souber, melhor, não é? Para nossa saúde no futuro. Tem o site, então, Clínica Maurício Freire, tudo junto, não é? .com.br. Clínica Maurício Freire.com.br, tá aparecendo aqui, olha, no rodapé do seu televisor. Clica lá que você vai ter mais informações, tá bom? Não é tudo que o doutor fala aqui no programa e também que ele vivencia no dia a dia de consultório. Obrigada, doutor. Obrigado eu, Fabiana. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Doutor, sabe o que é? Obrigado. É sempre um prazer recebê-lo, porque eu sou sua fã, Prazer não é? é meu, obrigado. Todo mundo sabe disso. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Fique à vontade.